Como é a vida em comunidades africanas na África do Sul? Ekaterina Nenankova, a África do Sul, país que viveu um regime de segregação racial por toda a segunda metade do século XX, parece estar voltando à voragem de discriminação, mas desta vez contra os brancos. A Sputnik Brasil viajou para uma comunidade de boeris, que fazem parte do grupo étnico dos africanos na África do Sul, para descobrir como é que vivem. Situada a cerca de 30 quilômetros da capital administrativa da África do Sul, Pretória, a pequena comunidade de africanos, Kleinfontein, pequena fonte, em português, costuma suscitar acusações de racismo dos brancos na mídia internacional e até serve como objeto de vários mitos sobre a intolerância dos residentes locais para com os representantes de outras raças e crenças. Porém, para entender o que na realidade está passando nesse povoado, e com todo o povo africano em geral, basta considerar essa situação de modo um pouquinho mais atencioso. Origens de Kleinfontein. Logo na entrada da povoação, aparece um monumento em concreto com palavras escritas na língua africana: Ons God, Ons Volk, Ons e nosso Deus, nosso povo, nossa propriedade. Direitos autorais Sputnik, Ekaterina Nenankova. Monumento com palavras escritas na língua africana: Ons God, Ons Volk, Ons e nosso Deus, nosso povo, nossa propriedade, em Kleinfontein. Para mais, a entrada de Kleinfontein desfruta de seu próprio banco, serviço de entretenimento, aluguel de DVDs, cafeteria e restaurante. Foi nesse ponto, após passar pelos guardas fronteiriços, que nos encontramos com Dani de Beer, membro do conselho de administração da comunidade. Nosso guia e africaner orgulhoso, Dani, está vestido de um casaco tirolês que lhe foi presenteado por seus amigos austríacos, que, nas suas palavras, expressam seu apoio à comunidade africana por eles mesmos serem uma nação dividida entre vários territórios ao longo dos séculos. Direitos autorais Sputnik, Ekaterina Nenankova e Dani de Beer mostra o mapa de Kleinfontein. Logo à partida, Dani se mostra uma pessoa muito hospitaleira e pronta para responder a quaisquer perguntas que surjam, porém lamenta a quão preconceituosa costuma ser a cobertura jornalística em relação a Kleinfontein. Eu acho que uma das razões pelas quais Kleinfontein, o povo boer, o povo afrikaner, não tem tanto sucesso é, em grande parte, a compostura da mídia que simplesmente diz, é um assunto racista. A componente cultural não recebe nenhuma atenção da mídia. Eu acolhi numerosos jornalistas aqui. Estes passavam um dia inteiro comigo, falava de tudo para eles, e no dia seguinte eles lançavam um artigo dizendo, enclave racista de brancos, conta Dani ao nos propor um café da manhã típico e um copo de chá tradicional sul-africano. Ele tem estado presente em Kleinfontein logo desde o início da comunidade, ou seja, desde o ano de 1992, 2 anos antes do fim do regime do apartheid, e hoje em dia participa de administração do povoado, tem uma moradia aqui e conhece cada residente pelo nome. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 vídeo Facebook Twitter WhatsApp Viber Telegram. Baixar o vídeo, copiar o link, obter o código direitos autorais Sputnik. Ekaterina Nenankova e comunidade de africanos na África do Sul. Somos um território de propriedade comunitária, isto é, a propriedade inteira pertence a uma empresa, e quando você compra imóveis aqui, se torna acionista desta empresa, esclarece Dani. No total, Kleinfontein ocupa 800 hectares de terras e, como assegura um dos seus fundadores, não perde a oportunidade de expandi-las quando aparecem algumas propostas de venda por perto.
O povoado apareceu entre 1992 e 1993, na mesma época que surgiu a Orânia, outra comunidade de africaners na África do Sul que até tem sua própria bandeira e moeda. Porém, existem várias diferenças entre estas duas comunidades, nos conta Dani. Direitos autorais Sputnik, Ekaterina Nenankov vivendas em Clairefontaine. Começamos de modo muito diferente deles. Naquele momento Mandela estava prestes a ser libertado, e não era o momento certo para um africaner fundar um povoado por si mesmo fora de Pretória. Então, deixamos estar. Estava muito calmo, o desenvolvimento foi muito calmo, o marketing foi muito calmo, não fizemos muito marketing porque não queríamos provocar qualquer alarme, relembra. Para que africaners precisam deste tipo de comunidade? De acordo com Dani, a comunidade se baseia em vários fundamentos, um dos quais é a língua materna dos residentes locais, que é o afrikaner. Hoje em dia, é considerado oficialmente como um dos idiomas oficiais da África do Sul, porém, está cada vez mais ausente nas estruturas institucionais e estabelecimentos de ensino. Os alicerces de Clairefontaine são a cultura afrikaner, sua herança, sua história, a língua. Somos 100% cristãos divididos, talvez, entre vários ramos do cristianismo. Eventualmente, terá 2 ou 3 católicos, diz Dani. Então, o primeiro componente é a cultura, já o segundo componente, de acordo com o nosso guia, é o fato de os residentes locais trabalharem para eles mesmos. Direitos autorais Sputnik, Ekaterina Nenankov construção de vivendas em Clairefontaine. Toda a era do apartheid pode ser resumida em que os afrikaners e outros representantes da raça branca usavam os negros para fazer todo o trabalho, mas recusavam-lhes conceder terras, direito de voto, etc. Aqui temos tudo exatamente ao contrário, reservamos todo o emprego para os afrikaners e toda a ideia consiste em que as pessoas que cultivam a terra possuem, afirma o interlocutor da Sputnik Brasil. Dado que para muitos a intenção dos boeres se concentrarem em comunidades fechadas fora das grandes cidades parece um assunto racista, e uma tentativa de fazer o país voltar para a época do apartheid, Dani faz questão de esclarecer sua visão de Clairefontaine, destacando os problemas mais urgentes na sociedade sul-africana de hoje em dia. Direitos autorais Sputnik, Ekaterina Nenankov Dani de Beer, membro do Conselho de Administração de Clairefontaine. Nosso objetivo é de fato o mesmo. É um porto seguro para um afrikaner porque na Nova África do Sul a herança de Nelson Mandela não contribui para o bem-estar dos afrikaners. Nos sentimos muito alienados e desligados da Nova África do Sul, as leis são contra nós, desabafa. Sou um homem branco, se eu abrir um jornal sul-africano para procurar um trabalho, vai provavelmente aparecer a chamada posição de ação afirmativa, o que quer dizer que se você é branco, não pode ganhar o emprego. Meramente pelo fato de eu ser branco, então, é uma atitude completamente racista para com a Nova África do Sul, racionaliza o entrevistado. Segundo Dani, passadas mais de 20 décadas do fim da segregação racial, o afrikaner continua sendo visto como a língua do opressor, e os falantes nativos dela são considerados na maioria dos casos como opressores, agressores, pessoas que inventaram o apartheid. Direitos autorais Sputnik, Ekaterina Nenankov falar de idosos em Clairefontaine. É por isso que os lugares como Clairefontaine e Orânia existem, explica. Vida cotidiana em Clairefontaine. Já que Clairefontaine fica tão perto de outros povoados, é muito difícil ser economicamente ativo aqui, narra Dani, tanto mais que as terras são de fato pouco propícias para a agricultura.
Esta é uma diferença grande entre nós e Orania. Eles são mais autossuficientes, reconhece. Assim, os residentes da comunidade decidiram apostar mais na área de serviços e propriedade intelectual. Clairefontaine desfruta de grande número de especialistas em várias esferas que, porém, precisam viajar uns quilômetros do seu povoado para ir trabalhar em instituições por perto, pois a cidade ainda não possui uma estrutura verdadeiramente desenvolvida. Se trata mais de propriedade intelectual do que componentes físicos. Temos muitos engenheiros, temos muitos médicos, temos cirurgiões. Temos muitos acadêmicos. No que se trata do componente agrícola, somos mais uma área residencial do que uma comunidade fazendeira, diz, adiantando que nesta cidade pequenina de 1.500 habitantes tem 4 neurocirurgiões de alta qualificação que trabalham em hospitais nas proximidades. Direitos autorais Sputnik, Ekaterina Nenankova. 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 1/21 avos. Direitos autorais Sputnik, Ekaterina Nenankova. Residente de Clairefontaine em frente de sua moradia alugada. Porém, Clairefontaine parece ter lugar para qualquer boer, embora seja pequena. Se divide em bairros diferentes, uns de luxo e outros muito mais humildes. Os preços do aluguel aqui são acessíveis para qualquer um. Um quarto custa a partir de €75, mais de R$320 por mês, e uma casa, a partir de €190, mais de R$820 por mês. Além disso, os residentes fazem tudo para não depender do mundo exterior em questões de energia, abastecimento de água e construção civil. Temos uma escola, uma prefeitura. Tudo o que você pode ver aqui foi construído por afrikaners. A construção é a nossa indústria muito forte, então, os afrikaners, de fato, trabalham. Se você viajar pelas outras partes da África do Sul, vai ver que o trabalho fica mais para os negros, conta. Enquanto todo o país, especialmente a cidade do Cabo e Joanesburgo, estão vivendo uma grave crise de escassez d'água, com placas em hotéis pedindo para reduzir o tempo do banho a 3 minutos e cortes em bairros inteiros que duram vários dias, Dani assegura que Clairefontaine nem sequer está sentindo este tipo de problemas. Temos por volta de 17 quilolitros por pessoa por mês. O consumo em Clairefontaine é muito baixo. Somos muito dependentes da época da chuva. Sim, temos nossas restrições próprias em relação à água, mas nunca tivemos cortes dela. Agora estamos em meados do inverno, é a nossa época do ano mais seca, mas não temos nenhumas restrições. Posso irrigar o campo de rugby, encher a piscina, somos menos vulneráveis que as cidades de fora, pormenoriza. Ele relembra ainda que quando Clairefontaine foi fundada, isto é, 22 anos atrás, havia consumo tão pequeno de água que os residentes até a vendiam para os supermercados mais próximos.
Direitos autorais Sputnik, Ekaterina Menankova representa Kleinfontein. A internet também é algo que faz parte integrante na vida dos boeres em Kleinfontein. Mais que isso, eles próprios montaram sua infraestrutura para a rede. Produzimos internet para as pessoas em torno de 80 quilômetros daqui porque temos qualidade bem alta. Alguns destes aparelhos transmitem até para 100 quilômetros de distância, narra. Direitos autorais Sputnik, Ekaterina Menankova. Posto de transmissão de sinal de internet em Kleinfontein. Evidentemente, essa política de buscar a maior autossuficiência possível tem a ver com o conceito de Volksstaat, traduzindo como Estado do Povo, um projeto africâner que consiste na criação de um Estado separado dentro da África do Sul. Nossa ideia é funcionar como se fôssemos um Estado independente, diz Dani sorrindo. Tudo o que podemos fazer por nós mesmos, fazemos. Não perca as novas reportagens sobre a viagem a Kleinfontein em breve na Sputnik Brasil.